Pai Senhor, povo de Deus, estamos chegando aí ao final do ano e ao final do nosso trimestre também, a penúltima lição. Nós estaremos estudando hoje, lição que tem como título Quando Deus se revela ao homem, a lição de número 12. E estamos chegando ao final, dessa revista maravilhosa e hoje nós traremos alguns subsídios para a sua aula que acontecerá no dia 20 de dezembro, no domingo. Então, que o irmão, a irmã, que é professor da escola dominical, possa orar, pedir a Deus o discernimento de mais essa lição e que o que a gente comentar hoje aqui possa servir também para subsidiá-lo na sua aula de domingo. A lição tem como título, como eu já falei, Quando Deus se revela ao homem. Lição de número 12, o texto áureo. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Jó, capítulo 40, versículo 6. A verdade prática diz: mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Para a leitura bíblica em classe, se encontra em Jó, capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 4, capítulo 39, do verso 1 ao 6, capítulo 40, do 15 ao 18 e o 24, e o capítulo 41, do versículo 1 ao 3, que vai ser a resposta de Deus para Jó, Começando aqui no livro de Jó, capítulo 38, versículo 1, que diz o seguinte: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Jó capítulo 39. Quando sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou consideraste as dores das servas? Contarás os meses que cumprem, ou sabe o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos, e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem como um trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês, e quem soltou as prisões do jumento bravo? Ao qual dê o ermo por casa e a terra salgada por moradas. Jó capítulo 40. Contempla agora o biemote que eu fiz contigo, que come erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua ossada é como barras de ferro. Podê-lo-iam porventura caçar à vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Capítulo 41. Poderás pescar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicará as suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará? O nosso objetivo geral, o objetivo que precisa ser alcançado ao findar esta lição, é mostrar que Deus se revelou ao homem para mostrar-lhe os seus propósitos. Deus se revelou ao homem para mostrar-lhe os seus propósitos.
como a gente vai ver na lição de hoje, ao patriarca Jó, como a outros patriarcas também, que nós vamos comentar também na aula de hoje, no subsídio de hoje, e entender que o motivo de Deus se revelar ao homem é para mostrar quais são os seus propósitos. Esse é o objetivo geral, e os objetivos específicos são ensinar que Deus se revela aos homens. Deus, ele se revela aos homens desde o primeiro dia da criação. Pontuar que a criação expressa a glória de Deus. A finalidade da criação de Deus é que nós expressemos a glória dele. E acentuar que a nossa justiça jamais se sobreporá à divina. É o que Deus deixa bem patente aqui nesse diálogo com o Jó. Não chega a ser somente um monólogo, porque Deus em certo momento faculta a palavra a Jó, embora Jó fique calado, né? Jó não consiga responder a Deus em nenhuma dos seus questionamentos, das suas perguntas. Então nós vamos estudar que Deus se revelou a Jó e dialogou com o patriarca. Tópico número 1 da nossa revista da Escola Dominical é a revelação de um Deus pessoal. Apesar de ser um Deus transcendente, ele é o Deus imanente. É um Deus que se relaciona com a sua criatura, que se relaciona com os seus servos, se relaciona conosco. Apesar de Deus ser um Deus soberano, ser um Deus justo, ser um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Apesar de tudo isso, ele é um Deus que se preocupa comigo, se preocupa com você e se relaciona conosco. O subtópico 1, o Deus que tem voz, é o Deus que fala, apesar de não falar no momento que você quer, o que eu quero, o que Jó queria que ele falasse. Deus fala no momento oportuno, no momento certo é que vem a resposta de Deus, ou no caso aqui as perguntas de Deus, que são perguntas retóricas, né? São perguntas apenas para que façam Jó refletir. Foram perguntas para que Jó refletisse aquilo que ele tinha falado durante a sua conversa com os seus pseudo-amigos, né, que eu nem considero como amigos mesmo de Jó, porque só o acusavam, só diziam que Jó estava sofrendo porque era fruto de um pecado, fruto de alguma coisa que ele havia feito. Em vez de trazer aquela palavra de conforto, só fizeram acusar Jó. Mas Deus é um Deus que tem voz e que responde. Responde de diversas maneiras, de diversas formas, como a gente vai poder ver na lição de hoje. A poderosa manifestação de Deus. Aqui o autor diz que é uma cena impactante, parecida com a pesca maravilhosa. Quando Simão Pedro, após seguir as orientações de Jesus, pegou uma grande quantidade de peixes e disse: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. E o pecado, ele não combina com a grandeza, a majestade de Deus, porque nosso Deus é um Deus puro, que não aceita o pecado. E aí Pedro pediu para Jesus se ausentar dele, porque ele reconheceu ali a divindade de Jesus. O Deus que está presente. Nós vemos aqui na lição de hoje, no texto que nós lemos, que Deus aparece para Jó no redemoinho. Deus não aparece para Jó de fora do redemoinho, não aparece do lado do redemoinho. Deus, ele está no centro do redemoinho. Deus queria mostrar para a gente, e para Jó também, que aquele mesmo redemoinho, a Bíblia fala que é um vento forte, né? O redemoinho, para quem não conhece, é um vento forte, é uma ventania muito forte. E esse redemoinho foi o que ceifou a vida dos filhos de Jó. Então, talvez o maior sofrimento de Jó não tenha sido perder as suas posses, tenha sido perder os seus
trabalhadores, a sua casa. O sofrimento de Jó talvez tenha sido a perca dos seus filhos. E Deus mostra para ele que naquele redemoinho que passou, aquela turbulência toda que passou Jó, desde que ele perdeu seus filhos, suas posses, até a sua saúde, que foi um verdadeiro redemoinho, foi um verdadeiro vendaval, um verdadeiro furacão, mas Deus estava presente com Jó em todo momento. Nós sofremos, nós passamos por adversidades, nós passamos por turbulências, nós passamos por redemoinhos, por furacões, ciclones, mas Deus está conosco o tempo todo. E nessa aparição, nessa teofania, Deus quer mostrar que, por mais que nós soframos, por mais que nós às vezes até percamos as esperanças, e por mais que a gente fale muita besteira no momento que a gente está sofrendo, porque somos humanos, assim como era Jó, mas Deus está querendo dizer que Ele está conosco. Ele está no redemoinho. E de lá Ele vai respondeu para Jó e responde para mim e responde para você. Aí o tópico número 2, a revelação de um Deus sábio. O tópico número 2 vai falar: na mecânica celeste, Deus convida Jó a contemplar o universo e ver como funciona. E aí Deus pergunta assim: usa aí tua inteligência para tu me dizer onde é que tu estava quando eu fiz o universo inteiro. Onde é que tu estava? Então parece que Deus quer dizer para nós: quem é você para querer questionar o que eu faço? A criatura querer questionar o porquê do seu Criador agir de determinada forma. Parece que Deus quer dizer para a gente, para mim e para você também, que tudo que acontece está dentro da soberania dele. E quem somos nós para questionar o que acontece? Quem somos nós para dizer que é justo ou injusto, quando a justiça provém do próprio Deus? Ele é o Pai da justiça. Então, assim como Jó, nós também temos os nossos questionamentos, nós também temos nossos momentos de fraqueza, nós temos os nossos momentos em que nós olhamos para um lado, olhamos para outro e não vemos uma saída. Pensamos como Jó pensou que Deus o havia abandonado e que Deus também nos abandonou, mas Deus é um Deus que está sempre presente conosco. Por maior que seja a tribulação, por maior que seja a angústia que você está passando, ou que você possa passar, mas Deus é um Deus presente em nossas vidas. E Deus fala conosco. Como ele falou no redemoinho, ele falava com o ser humano desde o Jardim do Éden. E olha que lindo a gente ter essa imagem na nossa cabeça, que na viração do dia, ao entardecer, Deus vinha e falava com o homem, falava com Adão, caminhava com ele, conversava, e Deus falava, e talvez Adão falasse para ele de como estava o jardim, das coisas que ele havia descoberto, alguma coisa que ele queria compartilhar com Deus. E eu fico imaginando como era lindo essa convivência com Deus ao entardecer. O entardecer por si já é muito bonito, né? Quando, na viração do dia, quando o céu ele toma aquela cor característica do pôr do sol, quando começa a escurecer, e naquele momento da tardezinha, no começo da noite, Deus vinha ali e falava com o homem, se relacionava com ele. A Bíblia também fala que Moisés, quando estava no deserto, né, que foi apacentar as ovelhas, quando estava fugindo lá do Egito, e ele viu de repente uma sarça, um arbusto que queimava, que era algo comum de acontecer no deserto, até pelo calor. O que não era comum era que aquela sarça ela não se consumia, não parava de queimar. E ele olhou, eu penso que ele olhou alguns instantes, achou que era normal, mas ouviu crepitar
do fogo naquele arbusto e achava que estava demorando muito para acabar e olhava de novo, até que ele se aproximou e ouviu Deus falar da sarça. Do meio daquele arbusto queimando, ele ouviu a voz de Deus. E uma comparação que nós podemos ver também é que, assim como o povo de Israel era fustigado, era humilhado, era açoitado, era menosprezado pelos egípcios, assim como aquele povo era feito de tudo para que aquele povo diminuísse, acabasse, mas aquele povo só fazia aumentar mais, e era como aquela sarça, que apesar de ser queimada, ela não se consumia, ela se mantinha ali da mesma forma. E Deus fala para Moisés, fala com Moisés através de dentro da sarça, dizendo para mim e para você que ele também estava com o povo de Israel. Ele também estava naquele momento de sofrimento do povo. E Deus fala para nós de diversas formas. Falou com Moisés através de dentro da sarça, falou com Jó de dentro do redemoinho, mas ele já fala com Elias diferente. Veja só, Elias, homem de Deus, profeta de Deus, e nós conhecemos a história que houve uma verdadeira competição ali, chamou o povo todo para assistir, e uma competição para saber quem era o Deus verdadeiro, e 450 profetas de Baal, que ele faz aquela disputa que teriam que clamar pelo seu Deus Baal, e ele ia clamar pelo Deus verdadeiro, e o que descesse fogo do céu e consumisse o altar seria o Deus verdadeiro. E nós saímos da história que Elias, os profetas gritaram, ele faz chacota com os profetas, acho que o seu Deus está dormindo, se eles gritarem mais alto talvez ele acorde. E por mais que eles gritassem, por mais que eles se cortassem lá, mas Baal nada fez. E quando ele ora ao Deus Jeová, fogo do céu desce e consome aquele sacrifício. E depois de tudo isso ele mata os 450 profetas de Baal. Poxa, aí já é uma vitória magnífica, né, do profeta sobre Jezabel, e Acabe também estava lá, mas depois quando Jezabel fica sabendo, diz que vai matá-lo. O que acontece com o profeta? O profeta foge, se esconde dentro de uma caverna. E o interessante é que Deus fala de diversas formas conosco, seja seja frente a frente como acontecia lá no Jardim do Éden, seja através da sarça, seja do redemoinho, ou seja agora da forma que ele fala com Elias, porque Elias sai e vê uma forte ventania ou um redemoinho, mas Deus não estava nesse redemoinho, Deus não estava num terremoto, Deus não estava no fogo, Deus havia se manifestado através do fogo antes com ele, mas agora Deus não estava falando com ele no fogo, e Deus fala através de uma brisa suave. Quantas vezes a gente não quer que Deus fale conosco de uma maneira extraordinária? A gente quer que Deus fale conosco de uma maneira magnífica, através do terremoto, através do redemoinho, através da sarça ardente, mas Deus está falando conosco de uma forma tão sutil e às vezes nós não escutamos, porque Ele está falando comigo e com você através da brisa, daquele ventinho suave, de algo que é quase que imperceptível, mas se nós tivermos um relacionamento firme com o Senhor, nós vamos escutar a sua voz. E Ele fala comigo e com você, assim como falava com os patriarcas. Continuando aqui a nossa lição, na dinâmica da vida. Se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la. É verdade, Deus questiona ele sobre a criação. Onde é que você estava, Jó? Usei a sua inteligência humana. A inteligência humana para Deus é nada.
nós sabemos muito pouco, quase nada, em relação a tudo aquilo que Deus ainda vai nos revelar. E nós teremos uma eternidade inteira para que Deus nos revele tudo, para que nós possamos entender tudo, que as circunstâncias que nós temos, as circunstâncias que nós vivemos, o porquê de muita coisa que nós não entendemos aqui, nós nunca vamos entender, mas um dia o próprio Deus ele vai se revelar completamente para nós, nós vamos entender tudo isso. Continuando aqui, a revelação na necessidade, o subtópico número 3, na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Era preciso que Jó contivesse seu orgulho. De fato, ele falou muita verdade sobre Deus, mas ignorou o quanto não sabia acerca do seu Criador. Depois dessas mais de 70 perguntas que Deus faz a Jó, aí Jó vai cair a ficha, como a gente fala, né? Ele vai entender que ele não sabia nada de Deus. E aí nós vamos ler aqui no capítulo 42 de Jó, a partir do versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor. Olha só, exatamente o que Deus fala para Jó, ele responde no capítulo 42. Então Jó responde ao Senhor: eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quando a gente tem essa noção do que Jó falou aqui, quando a gente toma para nós, muita coisa, irmãos, muitas das nossas, do nosso estresse do dia a dia, muitas das nossas aflições, muito da nossa depressão em determinada situação, ela fica menos relevante porque a gente entende que tudo está nas mãos do Senhor. Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Olha, ele respondendo o que Deus fala no começo para ele, no começo da resposta de Deus. Certamente falei do que não entendia. Ele admite a sua ignorância. Jó admite, certamente falei do que eu não entendia. E nós muitas vezes queremos falar de algo que nós não entendemos. Não aconteceu somente com Jó, não, acontece nos dias de hoje comigo e com você. Nós queremos falar de algo que nós não entendemos. O que nós precisamos entender e termos fé é que existe um Deus soberano que está acima de tudo e acima de todos. E é um Deus que não nos deixa desamparados. Apesar das evidências, às vezes mostrar que estamos sozinhos, apesar de nós acharmos que essas evidências são evidências realmente verdadeiras, que nós estamos só, mas Ele nunca, eu repito, nunca nos deixa só, nunca nos deixa desamparado. Ele continuou respondendo, Jó: coisas maravilhosas, certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti. Olha que coisa maravilhosa, é a continuação do versículo de número 5. Mas agora te veio nos meus olhos. Aí o arrependimento de muita coisa que Jó falou é no versículo 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que coisa linda quando o homem ele admite a sua pequenez, admite que é um ser limitado, é um ser frágil e que existe um Deus que é um Deus todo-poderoso, um Deus que pode todas as coisas, que sabe todas as coisas e que tem todo o universo na palma da sua mão. Quando o homem ele cai em si e desce de um pedestal, se humilha perante esse Deus, aí as coisas começam a acontecer, aí a bênção de Deus começa a aparecer na vida de Jó, né? Aí precisa do seu reconhecimento, da sua ignorância, para que realmente as coisas possam voltar a acontecer na vida dele. E é um Deus que, se quisesse,
Deus quis devolver a Jó tudo que ele tinha em dobro? Sim, devolveu. Mas se Deus não quisesse, ele continuava sendo Deus e Jó continuava sendo Jó. Deus não é obrigado a fazer nada por nós. Nós não podemos, muitas vezes, como a gente escuta por aí, alguém que decreta, eu estou decretando aqui, eu afirmo, eu decreto, eu ordeno. A gente tem que entender que tudo depende de Deus querer ou não. É o que Deus quer para nossas vidas, é o que Deus quer, é a vontade de Deus. Eu não posso decretar nada, quem pode decretar é Deus, né? E Jó, ele viu isso aí, entendeu que, com as suas palavras aqui, que coisas maravilhosas demais para mim que eu não compreendia. Quantas vezes nós não compreendemos, porque é algo muito maravilhoso para o nosso pequeno entendimento. E, passando aqui para o tópico de número 3, a revelação de um Deus poderoso e justo. E aí Deus ele fala sobre os animais do campo, os animais selvagens, fala aqui no Beemote e o Leviatã, que algumas traduções trazem aí como Beemote como um hipopótamo e Leviatã como um crocodilo, um grande crocodilo ou uma baleia, que são animais que ele não conseguiria domar. Se ele não consegue domar as criaturas, como é que ele pode querer entender o Criador? É esse questionamento de Deus aí para Jó. E justiça e graça. Se Jó não é capaz de lidar nem com o Beemote, nem com o Leviatã, então como poderia tratar desse mundo complexo? Como é que ele poderia entender a justiça de Deus se ele não conseguia compreender nem mesmo as criaturas de Deus? E, encerrando aqui com a conclusão da nosso subsídio, a conclusão da revista, nesse estudo mostramos como Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa. Como Deus ele se revelou a Jó no momento em que os seus pseudo-amigos lhe acusavam, né? Estavam ali somente para trazer acusações para ele. Deus interrompe aquela série de acusações e responde a Jó. E Jó diz que conhecia Deus de ouvir falar, mas agora ele conhecia Deus frente a frente, face a face. E como nós falamos no começo, Deus falava com Adão e Eva lá no jardim, e no cair da tarde, na viração do dia, eles ficavam naquela expectativa e Deus chegava, se relacionava, conversava, e eles tinham aquele momento ali como um momento programado para aquele encontro. Mas eu e você ainda somos mais bem-aventurados até do que Adão e Eva nesse sentido, porque nós não precisamos esperar somente o entardecer para nos comunicarmos com Ele. Nós podemos dobrar os nossos joelhos em qualquer momento do dia. Nós podemos dobrar o nosso joelho e conversar com Ele, porque Ele está dentro de nós. E nós podemos ter esse convívio com Deus, nós podemos ter essa intimidade com Deus, podemos ter essa conversa com Deus dentro do nosso quarto, dirigindo o nosso carro, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que nós estejamos. Nós podemos conversar com esse Deus, porque Ele não é somente um Deus transcendente. Ele é aquele Deus que está perto de mim, perto de você, que se preocupa comigo, se preocupa com você, e que por mais que nós achemos que Ele está longe, que não está vendo, que não nos responde, eu aprendi que Deus ele tem 3 respostas, né? Assim como o pastor Alexandre Pessoa sempre fala: sim, não e espere. Então, se Deus não falou, se Deus não respondeu,
espere, mas fique atento. Fique atento porque Deus fala de diversas formas. Ele tanto fala no redemoinho como ele fala na brisa suave. Fique atento porque Deus ele pode falar através de uma criança, ele pode falar através de um louvor, ele fala através das pregações, ele fala através da sua santa palavra, e que nós temos que ficar atentos para ouvir a voz do nosso Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que nós tenhamos uma aula abençoada no domingo. Pai, Senhor, para todos.